pessoa joga, depois a outra responde. Empresa, colaborador, liderança, equipe, no final. Olá, gente, Sidney da Rosa com vocês. Em mais um momento, em mais um vídeo. Eu tenho me apresentado em alguns vídeos, os mais antigos, nem todos, me conhecem profundamente. Eu sou, na verdade, um pastor, desde 2018, depois de cursar teologia, ser designado. Então, os meus primeiros livros, foram livros voltados à fé, espiritualidade, lideranças. E alguns livros demoraram 7, outros 5, outros 3 anos, até que alcançaram a sua maturação. Livros históricos, pesquisas, leva tempo alguns livros. E alguns anos atrás eu comecei a escrever sobre lideranças, culturas organizacionais, esses outros assuntos, formação de equipes de alto desempenho, porque na verdade é tudo que eu aprendi, em exegética, hermenêutica e homilética. Se aplica os mesmos pontos. Tudo é sobre formar liderança. Meu trabalho como pastor é a parte humana. Conhecer mentalidades, personalidades, dar suporte psicológico, formar lideranças. Esse é um trabalho de um pastor designado. Então, no mundo corporativo não é diferente, porque também no mundo corporativo, caráter, posicionamento, colaboração, formação de equipes, sublideranças, se aplica da mesma forma a qual eu estudei, na forma eclesiástica. Vamos trazer então um assunto muito legal hoje, trabalhar em time é jogar para vencer. Eu vou trazer 3 pontos então. Futebol, o Rambo, quem conhece o Rambo? Sylvester Stallone. E pastor, certo? Vamos começar então. Baseado então no meu livro Trabalhar em time é jogar para vencer. Empresas não quebram por falta de dinheiro, muitas vezes elas quebram de dentro para fora. Às vezes fora a marca está de uma forma estrondosa, está atraindo clientes, está saindo nas pesquisas, que é uma das marcas mais amadas do país, mas às vezes de dentro para fora essa empresa já pode estar ruindo o fator humano. Vamos começar sobre futebol. Eu aprendi resiliência, disciplina e trabalhar em coletivo ainda na minha adolescência, no futebol. Eu e os meus amigos, nós formamos um time de futebol quando éramos ainda adolescentes e nós jogávamos de bairro em bairro, contra um bairro, contra uma rua, e aquilo era muito legal mesmo, era emocionante. Mas muitas vezes a gente perdia, abaixava a cabeça e ia embora. Mas muitas vezes a gente ganhava, a gente vencia. E então aquela sensação de vencer, de estarmos todos juntos no mesmo propósito, era incrível. Depois de um tempo, um dos pais dos nossos colegas, que era um homem inteligente, um homem também que tinha recursos financeiros, ele viu nós jogando contra um bairro. E ele viu que nós tínhamos potencial. E ele então decidiu investir em nós. Isso eu escrevo no meu livro. Trabalhar em time é jogar para vencer. No capítulo Marco Zero. Então ele nos convocou, conversou conosco, se ofereceu para ser nosso técnico e também nosso empresário. Então ele investiu em nós. Investiu em uniformes, me deu a nós uma identidade. E também ele nos treinou. E então ele encontrou como um bom líder cada posição. A águia ele deixou no alto voando, o tubarão ele deixou dentro da água e o leão ele deixou no seu ambiente natural. Ele colocou cada um na sua posição. Ele fez um ótimo trabalho. Mas ele deu para mim uma posição difícil. Ele deu para mim uma posição de resiliência, uma posição de responsabilidade. Ele me formou como capitão do time e cabeça de área. Então, eu era um cabeça de área, ambidestro, trabalhava no meio de campo. Eu não era só defesa, mas também era ataque. Eu tinha que fazer leitura do jogo, tinha que ter visão estratégica. Quando o meu time estava sofrendo um contra-ataque, eu tinha que voltar e ajudar a minha defesa. Mas quando eu recuperava a bola, eu tinha que olhar para frente, montar uma estratégia
perceber quais os outros jogadores do meu time já estavam se posicionando e acenando para mim que eles já estavam correndo à frente para que eu então fizesse o passe, fizesse a jogada. Então era tudo sobre visão, estratégia e colaboração. No futebol então eu aprendi tudo isso. E no mundo corporativo não é diferente. Cada um tem a sua posição, cada um tem o seu lugar. Alguns são bons em planilhas, outros são bons vendedores, outros são bons para resolver conflitos, outros dirigem, equipes, direcionam, porque o verdadeiro líder sabe que vender não é pressão, é direção. Mas houve uma vez uma situação. O nosso lateral, que era o único canhoto do time, ele sofreu uma rasteira. Foi na verdade violento a situação. No entanto que o jogador do time que nós estávamos enfrentando levou um cartão, O jogo estava em 0-0. Era no final de campeonato, futebol de campo, um nível mais profissional. E valia o troféu, valia um churrasco. E então o técnico olhou para o time, teve que repensar, teve que avaliar tudo na questão de segundos. Então ele me chamou como capitão do time e me disse: Sidney, você é ambidestro, você corre bem. Então nesse jogo eu vou precisar que você mude sua posição. Assuma o lateral esquerdo, porque o seu colega ele está com uma contusão, ele não vai poder terminar o jogo. Então hoje você vai mudar de posição, somente hoje, mas para que o seu time possa vencer. Então ele me passou para o lateral esquerdo por ser o único que poderia assumir a posição de um canhoto. Ele chamou então o armador para trás, que era a segunda pessoa mais madura do time, colocou no meu antigo lugar de cabeça de área, e aquele que saiu do banco para substituir o nosso lateral contundido, entrou em campo. Então 3 jogadores mudaram de posição. 3 jogadores tiveram que ser reposicionados. O time teve que se reencontrar. E então, depois de uns minutos, nós fizemos o gol. E nós vencemos. Se tratava não apenas de resistência, mas resiliência, colaboração, porque jogar em time é jogar para vencer. Agora vamos falar do Rambo. Quem conhece o Rambo? O Rambo é muito top, cara. Eu via desde criança com meu pai. Era instigante. O Rambo não perde. O Rambo não perdeu nenhuma guerra. O cara é violento. Ele faz aquilo que precisar para vencer. Então o que o Rambo representa para mim? Resistência. Mas resistência tem limite, ela quebra. Resiliência vence resistência. Disciplina? Sim. Ele tem disciplina, mas de acordo com a sua conduta de ética. Ele tem a ética dele. Não é uma ética universal. Ele criou o seu próprio padrão. Isso eu acho certo. Isso eu acho errado. O Rambo tem a sua própria ética. Um pouco fora do estatuto, do regime, de uma cultura organizacional estabelecida. Mas tudo bem. O negócio do Rambo é sobreviver. Então é força mental, resistir à dor, deixar o trauma, o isolamento, as feridas emocionais para depois. E muitas vezes, alguns times trabalham como Rambo. Elas continuam trabalhando sob pressão, continuam tendo que bater a meta, assim como o Rambo tem que vencer a guerra. O colaborador tem que vencer, aquele dia, tem que produzir. Mas eu quero chegar na parte da cauterização da mente. Cauterização, o que é? Quando a gente estudou teologia, é um termo que a gente usa muito, que a gente teve que aprender. O Rambo, em todo o filme praticamente, ele se machuca, ele tem um ferimento muito grave. E esse ferimento, ele poderia fazer ele perder. Seria ali o ponto da divisão de águas, o grande divisor. Ele teria que se entregar, fugir, bater em retirada, porque com aquele ferimento ele não pode continuar. Ele não pode manter o posicionamento, a sua posição, ele não pode mais avançar, porque ele está ferido. Então o que ele faz para não sair do campo de batalha? Ele coloca a faca dele no fogo. Ele faz uma fogueira, em todos os filmes. Ele tem aquela faca, o Rambo tem um símbolo da faca. É a sua arma principal. Depois vem um arco e flecha, que é acertar o alvo.
Mas voltamos para a faca. E quando aquela faca está realmente totalmente vermelha, né, esquentada ali no fogo, claro, ele bota um pano na boca para resistir à dor. Né, se trata de resistência, né, tem um limite. E ele pega então aquela faca vermelha que foi esquentada no fogo e ele cauteriza o ferimento. Ele coloca dentro do ferimento. E aquele ferimento a carne começa a fritar, cozinhar. E então, onde estava, né, saindo sangue, jorrando muito sangue, né, aquilo é estancado. E então ali ele cauteriza o ferimento. Agora ele está pronto para continuar, né, para continuar avançando e para acabar a sua missão. Porque o Rambo não volta para casa sem acabar a missão. Ele acaba a missão primeiro, né? Ou ele acaba a missão ou ele morre tentando. Só que existe um problema que o filme não mostra. O Rambo vai, acaba todos os filmes e ele vence a guerra, certo? Vencedor, campeão. Mas se ele no outro dia não ir para o hospital tratar aquele ferimento, o que vai acontecer? Vai infeccionar, a carne vai começar a apodrecer, ele vai ter febre e vai adoecer. Então o que quer dizer? Quer dizer que cauterizar não é cura, é um band-aid temporário. E muitos líderes de equipes cauterizam a mente, colocam sua equipe no limite, sem direcionamento, sem direção, sem posicionamento correto, com jogadores fora do lugar. Então, é isso que acontece. Não é tratado. Aí vem depois, então, o que vem? Vem o cansaço, as feridas, o burnout, o turnover, né? O cansaço emocional. E é nisso que a liderança tem se perdido nos dias de hoje. Né? As culturas organizacionais não estão visando isso. Não há um guardião da cultura. Então tudo desalinha, né, em nome das metas batidas. Certo, gente? Como pastor, né, como eu disse, eu ocupei cargos de liderança. Eu fui vice-presidente de igrejas fundadas, né, fui pastor de igreja, e o meu trabalho era identificar lideranças, formar lideranças, comportamento humano, aconselhar pessoas, reduzir conflitos familiares. E isso se aplica também no mundo corporativo, porque se trata de caráter, se trata de ética, se trata de princípios, se trata, né, de regras, regimes internos, que seria o mesmo que a nossa cultura. Por exemplo, discipulado, lá no mundo corporativo é treinamento. O pastorado, para mim, no mundo eclesiástico, mas aqui no mundo corporativo, liderança humana. Cultura espiritual, no mundo corporativo seria cultura organizacional. Seguir o regime interno, as regras, né, estabelecidas, né, pela cultura daquela empresa. O líder que só cobra resultado queria pressão. Mas o líder que desenvolve pessoas queria legado. A empresa que só cuida do capital, do aumento dos prédios, né, da sua estrutura, monta império. Mas para montar legado é necessário pessoas. Pessoas não dá. Não dá para montar legado sem pessoas. Certo? Mas enfim, o maior problema das empresas em manter, né, os seus funcionários é a falta de comunicação, ego de algumas lideranças, disciplina interna não guardada, ignorada, ausência de propósito. Colaboradores então ficam sem pertencimento. Valeu, gente!